Bem-vindos de volta, igreja, ao culto online da Igreja Nova Criação. Quero dar as boas-vindas a vocês, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, para aqueles que querem ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para nós este ano e para a sua vida pessoal, porque quando você escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo te mostra como aplicar de forma pessoal para você. Então todos vocês são muito bem-vindos, e para aqueles que nasceram de novo recentemente em nossa conferência, que foi o nosso congresso de jovens, ou nossos últimos cultos, sejam muito bem-vindos à família de Deus. Você é muito precioso e querido para nós. E quanto mais você escutar a palavra de Deus, você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, não existe prazer, não há nenhuma satisfação, nenhuma realização como conhecer o Senhor Jesus. Amém, aleluia. Tem alguém animado para conhecer a visão deste ano? Sente-se, relaxe e assista ao vídeo da visão deste ano. O ano da visão Razon. Razon é a palavra hebraica para definir as visões que vêm de Deus. Razon é um substantivo do hebraico, porém, em sua forma verbal, é usado muitas vezes no Velho Testamento, porque o Velho Testamento é em hebraico. E toda vez que um profeta ele recebe uma razão, que ele razê é o verbo, e razê aparece em muitas passagens. E gostaria de compartilhar com vocês também que a pronúncia correta é razon e não razon. Razon, que em inglês significa zona. Aleluia. Visão, razon. Sabe, quando Deus deu essa visão para mim, eu fiquei pensando, seria esta a resposta de Deus para este ano? E mais tarde compartilharei com vocês como que Deus começou a me mostrar que esta é a resposta, porque sem a visão o povo perece. Recentemente eu estava me exercitando, correndo lá no meu bairro, e enquanto eu corria, eu sentia o dom de línguas operando e já com a interpretação. Então eu apenas orei em espírito por algum tempo e recebi a interpretação. E foi isso que o Senhor me disse. Muitas pessoas estão reclamando, muitas pessoas estão achando que não avançam, muitas pessoas sentem que não estão prosperando em sua vida, seja em qualquer área de suas vidas, talvez seja sua carreira ou no seu ministério, talvez em seus relacionamentos como marido, esposa, como cônjuges ou como pais. E eles acham que é por causa destas coisas, pela falta de finanças, ou por não conhecer pessoas influentes para ajudá-los, ou talvez pela falta de oportunidades, ou por não ter as conexões corretas. E foi assim que veio a interpretação, porque eles acham que é disso que eles têm falta, diz o Senhor, que lhes falta recursos, pessoas influentes ou as conexões certas. E o Senhor falou para mim que eles realmente precisam é da visão razão, que eu darei para eles neste ano. Então o Senhor está restaurando visões perdidas, visões que você tinha em seu coração quando você era mais novo, mas o inimigo roubou essas visões de você e sem visão o povo perece. Vamos ler o versículo novamente em Provérbios 29, que diz: sem visão o povo perece. Isso é da versão King James. A palavra visão aqui é a palavra razão. Agora na ESV diz: onde não há visão profética. Então ela enfatiza que esta visão não é uma visão qualquer, não é uma visão humana, mas é uma visão razão. Não é a visão no sentido de missão e valores de uma empresa, mas é a visão que vem do Senhor. Onde não há a visão profética, as pessoas andam sem freios. Sabemos que o assunto visão tem sido ensinado em todos os lugares do mundo e as pessoas dizem sobre ter uma declaração de missão para sua empresa. Qual é a declaração de missão da sua empresa? E nós estudamos sobre isso e tudo isso faz parte da visão. Mas a visão ao qual nos referimos é a visão que vem da parte de Deus. Infelizmente, mesmo no universo da igreja, as visões de Deus têm sido menosprezadas e desprezadas.
É como se eles dissessem, é perigoso seguir por esse caminho, como em qualquer outra coisa que Deus está restaurando no corpo de Cristo. Sempre existe aquele medo carnal que o inimigo se levante. Agora, é verdade que existem visões falsas. Você consegue encontrá-las até no Velho Testamento, muitos casos de pessoas que alegam ter uma visão de Deus. E a palavra utilizada lá também é a palavra razão, mas é uma falsa razão. Não é uma visão de Deus, é uma falsa visão profética. Então existem as falsas visões, mas muitas vezes nós temos a tendência de nos inclinarmos para o lado negativo e achamos que é perigoso pedir a Deus por uma visão, ou que seja errado buscar por visões da parte de Deus. Então, vamos para a Bíblia. Mas a Bíblia é o exato livro que nos mostra que todos estes homens tiveram visões. E havia visões até no Novo Testamento, na Nova Aliança. Após Jesus ter morrido, de ter ressuscitado e voltado ao Pai, e de termos recebido o Espírito Santo. Isso nos mostra muito claramente que a linguagem do Espírito Santo é uma linguagem de sonhos e visões. Tudo isso envolve imagens. Amém? A Bíblia mostra isso. Então, enquanto seguimos a palavra de Deus, vamos buscar ao Senhor e mergulhar nessa área, na expectativa de termos essas visões da parte de Deus. E é isso que vai acontecer com você e com as suas famílias neste ano. Cada um de vocês receberá visões pertinentes a diferentes áreas de suas vidas e também teremos uma visão renovada sobre o Senhor, porque é aí que tudo começa. Amém? Então, se olharmos para uma determinada situação em Israel, em determinada época, quando não haviam visões abertas. A Bíblia diz em 1 Samuel 3, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Agora, naqueles dias acontecia o sacerdócio de Eli, e Eli em hebraico, que significa meu Deus, que não representa a figura de meu pai, e sim a figura de meu Deus. Lembre-se disso, na antiga aliança, a ênfase sempre era meu Deus, mas na nova aliança, a ênfase é meu pai, Avi. Agora, este momento retrata que o novo estava chegando, enquanto o velho estava saindo. Então, o pequeno Samuel fazia parte dos ministros de uma nova aliança, de um novo tempo, e ele servia ao Senhor perante Eli. Isso é profético em relação aos dias que nós vivemos. Igreja, ouça, Deus está dizendo que o velho está indo embora e está vindo o novo. Lembre-se do sacerdócio de Eli, cujos filhos eram sacerdotes também. Mas esses sacerdotes eram famosos pelo seu egoísmo e por exercerem o seu ministério para o seu autoengrandecimento. Eles até dormiam com as mulheres que se reuniam no templo. E esses dois filhos de Eli, eles também eram famosos por pegar a oferta de manjares antes da hora certa, antes de assarem a carne. E eles pediam a carne crua. E a Bíblia diz que eles fizeram o povo de Deus abominar a oferta do Senhor naqueles dias. Felizmente, isso retrata o que nós vivemos como igreja hoje, onde vemos tantos casos de imoralidade. Infelizmente, vemos muitos casos onde pessoas que estão pregando sobre santidade, mas em sua vida particular há imoralidade, há coisas que estão sendo expostas. E eu estou aqui para te dizer que Deus está fazendo neste tempo uma transição. Amém? Sabe, as pessoas tendem a olhar para a nova aliança, para a graça e pensar, isso vai dar uma licença para pecar. É exatamente o contrário. Amém? Observe o lugar secreto. Quem é você quando ninguém está olhando? E esse é o fruto que fala mais alto. Amém? Sobre a veracidade dessa mensagem da graça e dessa mensagem da nova aliança. Amém? Na verdade, eu não gosto de chamar de mensagem, porque a graça é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui o sacerdócio de Eli. Quando Jesus bradou na cruz, Eli, Eli, literalmente o nome de Eli, 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 meu Deus, meu Deus. E ele clamou assim, para que eu e você pudéssemos chamar Deus de meu pai, Avi, Avi. Amém. Abba, Avi significa meu pai, aleluia. Então este é um sacerdócio que traz, amém, uma intimidade muito próxima ao Pai, traz um sentimento de família, um senso de pertencimento à família. E foi para nos dar isso que Jesus morreu, amém? Então, deixando o passado e trazendo o novo, mas durante aquele tempo, enquanto isso acontecia, a Bíblia diz que a palavra de Deus era preciosa naqueles dias. E não havia visão manifesta. A palavra manifesta refere-se a frequente, no sentido de um romper. A palavra aí é, na verdade, o termo aflorar, um romper de visões. Não existia um afloramento de visões. De fato, a tradução ESV diz que a palavra do Senhor era rara naqueles dias, e não havia visões frequentes. Agora, qual é o problema de não se ter visões frequentes? Se você
faz parte do grupo ou da cultura da igreja que diz para não buscar as visões ou para não desejá-las. Então você diz, para nós não tem problema não ter visões, mas obviamente é um problema. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e para nós não ter a palavra do Senhor em nossas vidas significa ou que estamos em desfavor com Deus, ou não estamos justificados perante Ele, ou que estamos num lugar que está sob maldição e condenação. Então somente esse é o lugar onde a palavra do Senhor se torna rara na vida de uma pessoa. E é claro que isso não é verdade para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que estão em Cristo, pois esses estão em um lugar onde na verdade ouvimos a Deus o tempo todo. E preste atenção, quando eu digo ouvir não é uma voz, na verdade nós estamos fluindo. De fato, a vida na nova aliança é uma vida de fluir no Espírito, de caminhar no Espírito. E a Bíblia, ela é um livro muito positivo. Ela não diz, tente não satisfazer os desejos da carne, mas sim, caminhe em espírito e você não satisfará os desejos da carne. O nosso foco é andar no espírito, e andar em espírito também é andar nas visões. Amém? Seguindo aquilo que Deus nos mostra em nosso interior. Glória a Deus! E foi assim que Jesus andou, quando ele estava na terra, sendo o nosso modelo, sendo, na verdade, o exemplo, sendo o homem modelo que Deus colocou diante de nós. E jamais se esqueça que ele veio, mesmo sendo Deus, ele veio como um homem. Amém? Isso sem perder a sua divindade. Ela estava sempre lá. Porém, a Bíblia diz que ele não operava como Deus, e sim como um homem ungido pelo Espírito. Amém? E a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem. E tudo que ele fez, todos os milagres, curando todos que estavam oprimidos pelo diabo, tudo foi feito sob a unção do Espírito Santo. E se Jesus precisou do batismo do Espírito Santo, eu e você também precisamos. Glória a Deus! E não é só isso, Jesus operava em visões. Vocês lembram daquela passagem em João 5 que fala a respeito do tanque de Betesda? Quando Jesus foi ao tanque de Betesda, e a Bíblia diz que haviam muitos, não poucos, mas muitos, que ficavam perto do tanque, que eram paralíticos, que eram coxos, que eram aleijados, e pessoas com todos os tipos de doenças, porque num dado momento, ninguém sabia quando, as águas eram agitadas por um anjo e a primeira pessoa a entrar seria curada. Obviamente, o primeiro a entrar denota alguma força. Apenas os que tinham capacidade de andar conseguiam mergulhar naquele tanque. Isso representa o tipo de milagre no Antigo Testamento. Amém? Mas a nova aliança chegou, onde Jesus opera nas pessoas que não têm nenhuma força. Porque quando estou fraco, aí estou forte. A graça de Deus é atraída pelas suas fraquezas e não pelas suas forças, amém? Então, o Senhor chegando ali ao tanque de Betesda, Bethesda, Beth-Hesed, Casa da Graça, e a Bíblia diz aqui nesse trecho que haviam muitos coxos e paralíticos, mas então Jesus foi até lá e a Bíblia diz que ele curou apenas um homem. O homem que era coxo, e ele estava naquela condição fazia 38 anos. Um retrato de Israel vagando no deserto. Então ele veio, amém? E aquele homem representava Israel, Jesus veio para curar Israel, porém a Bíblia nos conta que havia muitos naquele lugar, mas que nem todos que estavam ali receberam a sua cura, nem todos saíram dali curados. Por que apenas um homem foi curado? Isso faz parte da soberania de Deus, que nós precisamos entender. Mais adiante, no mesmo capítulo, quando perguntaram a Jesus sobre o sábado e tudo mais, na verdade Jesus respondeu e nos deu a razão. E ele disse assim: então respondeu Jesus dizendo, em verdade vos digo, no original, amém, amém, eu digo a vocês, o filho nada pode fazer por si só. Uau, que declaração! O filho nada pode fazer por si mesmo. Então veja, apesar da divindade de Jesus, ele é Deus, mas ele veio para operar como homem, como cada um de nós, amém? E ele diz que o filho não faz nada por si só. Nada de si mesmo, senão aquilo que ele vê o Pai fazer. Em outras palavras, ele diz, eu não posso fazer nada exceto aquilo que eu vejo, aquilo que ele vê o Pai fazer. Ou seja, ele não faz nada exceto o que ele vê o Pai fazer. Porque a Bíblia também diz, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra a ele. Agora, como é que você acha que o pai mostra ao filho? Repetindo, o que ele vê o pai fazer. Ou seja, é em forma de visão, é visão razão, amém? O pai mostrava a Jesus em quem ele estava tocando, quem estava pronto, amém? Quem no meio de toda aquela multidão que estava ali, estava pronto para o milagre. Ele estava procurando. E o pai deu a ele uma visão daquele homem sendo curado, e Jesus apenas agiu baseado naquilo que ele viu. O filho nada pode fazer, exceto aquilo que ele vê o pai fazer.
E muitos dizem assim, se você tem o dom da cura, então vá aos hospitais e cure todo mundo lá. Mas não funciona assim. Amém? Deus sabe que algumas daquelas pessoas precisam ter o seu coração preparado para que a glória não seja direcionada para uma outra pessoa. Amém? Porque Deus deve ser o único a receber todo o louvor e toda a glória. E Ele tem muitas outras razões do porquê Ele faz assim. Apesar da cura ser para todos, amém? A cura é para todos, mas nessa situação específica, o Senhor disse, o filho não pode fazer nada de si mesmo, a não ser o que vê o pai fazer. E não para por aí. O pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que ele próprio faz. E ele vai mostrar a ele obras maiores que essas e vocês vão se maravilhar. E eu quero profetizar que neste ano, Deus irá te mostrar coisas maiores e você vai se maravilhar. Você vai olhar para trás e dizer, uau, Deus fez aquela visão se tornar real para mim. Sabe, eu tive essa visão logo antes de entrar aqui. Nosso irmão, um dos obreiros aqui da igreja, nosso irmão Isaac, ele nos ajuda muito aqui com o som e tudo mais. E ele me contou que enquanto ele estava servindo aqui, quase agora, ele recebeu uma mensagem de texto do hospital, dando alta para ele de um longo problema que ele tinha no seu corpo. E os médicos lhe deram um atestado completo, aleluia! E nós celebramos agora há pouco ali atrás. Amigos, está acontecendo, a visão está se cumprindo. Um dos 3 pedidos dos quais nós estamos orando já aconteceu na primeira semana do ano. Aleluia! E Deus vai te mostrar coisas maiores. Note a palavra mostrar. Deus vai te mostrar coisas maiores neste ano e você vai se maravilhar. Você vai se alegrar a tal ponto de perder o fôlego com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Quero repetir mais uma vez, o mundo ficará cada vez mais sombrio, mas nessa manhã eu recebi um sonho do Senhor e sonhei que eu e a minha família, e havia algumas outras pessoas também, que eram outras famílias e estavam em nossa casa, e houve uma tsunami e nós estávamos perto do mar. Minha casa não fica perto do mar, era tudo um sonho. Aquela tsunami veio e atingiu a nossa casa, mas nem mesmo uma gota daquela onda entrou em nossa casa. Era como se tivesse fechado hermeticamente. É impossível, claro, nós sabemos disso. Quando há uma tsunami, de fato ela leva tudo, até mesmo uma casa. E é claro que entraria água pelas frestas, pelas quinas, mas nem mesmo uma gota de água entrou. E nós recitávamos o Salmo 91. No meu sonho, nós orávamos o Salmo 91. E além disso, as crianças que estavam na casa não eram da minha família. Eles, supostamente, na verdade, eles me disseram que haviam perdido os seus pais na primeira onda, mas aí vieram em nossa casa para se esconder, para se abrigar. Porém, enquanto estávamos ali orando e recitando o Salmo 91, os pais começaram a aparecer na nossa casa. Amém? E eu senti que Deus estava falando, sabe, que Deus vai restaurar relacionamentos neste ano. Amém? Muitos de vocês acham que o relacionamento já morreu, que já foi, mas Deus vai restaurar esse relacionamento. Lembra aquela pessoa que você acha que está perdida? Será restaurada em nome do Senhor Jesus. Talvez você ache que perdeu alguém para determinada doença, mas essa pessoa será restaurada a você em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém? E além disso, Deus quer que levemos o Salmo 91 a sério. Sabe, no momento que você orar o Salmo 91, na verdade eu me lembro que havíamos acabado de começar o Salmo 91, no primeiro versículo. E a manifestação de Deus começou. Veio a proteção de Deus e a restauração de Deus aconteceu. Amém? Eu quero apenas compartilhar com vocês que Jesus andou assim enquanto estava na terra. Ele tinha visões em seu interior. O Pai lhe entregava as visões razão, e é por isso que ele não saía por aí presunçosamente curando todas as pessoas nos lugares. Em alguns casos, sim, todas as pessoas que estavam ali foram curadas, e é por isso que cura é para todos. Mas quando ele especificamente se aproximava de alguém para curar, naquele momento ele estava seguindo a visão do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Estejam atentos a isso, meus amigos. Em Atos 2 diz que o apóstolo Pedro se levantou no dia de Pentecostes, amém? No primeiro Pentecostes, no Velho Testamento, Deus deu a lei no Monte Sinai. Foi comemorado no Monte Sinai e Deus deu a lei. E sabemos que após isso 3.000 pessoas morreram aos pés do monte. Mas na Nova Aliança, a Bíblia diz assim em Atos 2, verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Percebam, dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito e não a lei. E desta vez, 3.000 pessoas foram salvas. O que nos mostra mais uma vez que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E isso foi no Monte Sião. O Monte Sião é sempre uma figura da graça. Amém? O Monte Sinai é sempre a lei. A lei exige, a graça provê. Repetindo, a lei exige,
a graça entrega. Não significa que não há exigências. Na verdade, algumas são grandes exigências em nossas vidas, mesmo sob a nova aliança da graça. Mas nós não somos guiados pelas exigências, nós somos guiados pela provisão. Amém? Conscientes da entrega. Quando vem uma exigência e se aproxima, nós rejeitamos aquela ideia, aquele estresse, a pressão que vem com as exigências. Inclinamos o olhar para Jesus e recebemos a provisão. Somos guiados pela provisão. Se a necessidade é grande, a provisão será maior. Amém? Se o pecado é grande, a graça será muito maior. Então, isso nos dá uma perspectiva muito positiva de tudo. Tudo que estou dizendo está na Bíblia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Onde há fraqueza, onde há angústia. Amém? Onde há enfermidade, a força de Deus, o poder dunamis do Senhor transborda. Amém? Quando estou fraco, aí então, somente então, quando estou fraco, aí eu sou forte. Pois a graça de Deus me basta, nos basta, amém? Porque a graça de Deus e o seu poder se manifestam não na nossa força, mas na nossa fraqueza. Sabe, muitos de nós não reconhecemos as nossas fraquezas, apenas celebramos a nossa força. Então postamos nos destaques do Instagram, lá no Rios, mostramos as melhores partes da nossa vida, as nossas partes fortes, as partes cativantes da nossa vida, e escondemos todas aquelas fraquezas, aquelas que não queremos que o mundo conheça. E muitas vezes as pessoas seguem aquelas celebridades e pensando que aquela é a vida que eles vivem, que legal a vida deles, a minha vida é tão miserável. Por isso que a mídia social muitas vezes não é boa para seu estado mental. Se você acreditar em todas as coisas que eles mostram ali nos rios, aquilo não é vida real. Amém? Mas Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? O meu poder se completa na sua fraqueza. Se eu encontrar forças, o meu poder não pode entrar naquela área. Ele não pode se manifestar naquela área. Mas onde há fraqueza, o meu poder pode fluir. Amém? Glória a Deus. Então celebre. Se você diz, pastor, eu tenho muitas fraquezas, pastor Príncipe. Então quer saber? Você está prestes a receber muita força, muito poder. O dunamis, que na verdade é a mesma palavra utilizada para poder, é a palavra para milagres, que é usada em outros lugares no Novo Testamento. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. E quando Pedro se levanta, e no dia de Pentecostes ele disse assim, as pessoas os acusavam dizendo, esses homens estão embriagados, e é por isso que eles estão falando nessas línguas diferentes, sabe? Eles estão agindo como se eles estivessem fora de si. Sabe quando a gente vê alguém bêbado? Eles não se preocupam com o amanhã, e eles não expressam nenhuma preocupação sobre eles mesmos. Amém? Dessa mesma maneira, aqueles que estão cheios do Espírito, eles não se preocupam com o amanhã, eles vivem o agora e eles não pensam em si, eles pensam em Cristo. Aleluia! Não pensam em si mesmos, mas pensam em Cristo. Amém? Estão focados em Cristo. Aleluia! E enquanto aquelas pessoas os acusavam de estarem embriagados, Pedro se põe de pé e diz, amigos, é apenas 9 horas da manhã, certo? Nós não bebemos vinho a essa hora da manhã, o que era a cultura deles. E ele disse assim, o que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, amigos. Diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os seus velhos sonharão. Aleluia! Entenda que tanto os sonhos quanto as visões são a linguagem do Espírito. Amém? E ambos envolve o quê? Imagens. Imagens de fé que vêm de Deus, visões proféticas. E o Senhor me disse assim, uma visão vinda de Deus é capaz de transcender o tempo e o espaço. Uma visão de Deus transcende o tempo e o espaço. Então nós ainda estamos na visão do tempo e do espaço neste ano. Deus nunca retira, Deus acrescenta. Deus ainda está operando na visão do ano passado, é por isso que temos essa ampulheta que mistura a ilustração deste ano, do ano da visão Razon, com a visão do ano passado, do tempo e espaço. A visão Razon transcende o tempo e espaço. Deus pode te dar uma visão agora de algo que vai acontecer somente no fim do ano. Deus pode te dar uma visão hoje de algo que pode acontecer daqui a 3 anos. Deus pode te dar essas visões. Na verdade, quando Deus deu a visão a José, ele era muito jovem naquele tempo. E levou muitos anos para a visão se cumprir e ter os seus irmãos se ajoelhando diante dele. E naquele momento ele lembrou das visões que Deus lhe deu. Algumas são rápidas e algumas levam muitos anos. Em Abacuque diz, se acontecer de tardar, espere-a, porque certamente virá na hora certa. Na versão Septuaginta diz que virá no tempo Kairós.
que é um momento marcado por Deus, um momento específico, uma estação própria, a estação do favor. Então acontecerá na hora certa. Deus faz todas as coisas lindas para você, no tempo dele. Aleluia! Mas perceba aqui, quando o Espírito de Deus é derramado, é através da linguagem de sonhos e visões. Não se preocupe com os velhos sonharem e os jovens terem visões. Na verdade, há momentos que os jovens têm visões, como eu tive hoje de manhã. E também haverá momentos que os velhos também terão visões. É uma ilustração. Ou seja, é Deus falando, meus filhos terão visões e sonhos. Amém? Que significa figuras de Deus. Amém? A única diferença é que quando você recebe uma imagem vinda de Deus, enquanto dorme é chamado de sonho. E se acordado, visão. Ok? Então, esteja pronto, pois essa é a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma linguagem, e não é somente falar em línguas. Orar em línguas também é parte da linguagem do Espírito, mas é também a linguagem das visões e sonhos. E se esta é a linguagem do Espírito Santo, digamos que você está conversando com um estrangeiro, com outro idioma, você precisa aprender o idioma da outra pessoa. Se quiser conversar com ele na língua dele, em seu idioma, você precisa aprender como ele fala, quais expressões podem ser usadas para que possa entendê-lo. Amém? E muitas vezes, para nós, aprendermos um novo idioma, nos tornarmos fluente, pode demorar algum tempo, mas para o Espírito Santo é instantâneo. Você recebe o Espírito Santo e aprende imediatamente. Amém? De fato, neste ano, o Senhor garantirá que aqueles que o desejam, aqueles que querem ser discípulos, aprendizes dos caminhos do Senhor, eles certamente aprenderão esta língua em pouco tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. O momento que você é cheio do Espírito Santo, o Senhor começa a falar contigo através de sonhos e visões. O problema é que por causa de algumas vozes, algumas pessoas que são autoridades, existem vozes na igreja dizendo não busquem visões, é perigoso, o demônio pode dar visões também. E isso é verdade. As pessoas podem te contar visões falsas e isso também é verdade. Mas não enfoque no negativo. Quando você embarca na vida de casado, por exemplo, quando você se casa, sabe, o pastor ele não vai falar para o noivo e para a noiva, vocês sabem quais são as razões que podem justificar o divórcio? Vocês já sabem? Vocês já estão cientes? Ninguém fala disso. Por quê? Porque cremos no melhor para aquele casamento, amém? Nós olhamos para o melhor, nas coisas que são de Deus, amém? Nós não olhamos para o negativo, não significa que ele não esteja ali. Porém, este foco no negativo é o motivo de muitas pessoas desprezarem, amém? De menosprezarem, amém? De desvalorizarem as visões e os sonhos. E é isso que o Senhor quer que nós aprendamos. Ouça, amigo, se nos dias de Samuel e de Eli, a palavra do Senhor era rara, muito rara, não havia visões frequentes, isso significa o quê? Que é algo muito triste, sabe? É algo muito deprimente. É uma época que é vazia, é um momento em que não existe milagres, pois apenas a palavra e pelas visões de Deus acontecem os milagres. Jesus de si mesmo não fazia nenhum milagre, a não ser que ele visse o Pai fazer. E não é a visão física, olhos espirituais, os olhos do coração. E isso nos leva ao que compartilhei na semana passada sobre o compromisso que Deus quer que todos façamos, nossas orações, que é a oração que está em Efésios 1, amém? E aqui está a oração. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma oração para se fazer constantemente. Há orações que fazemos por cura ou por qualquer outra coisa. O que você pode dizer, Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Como diz em Marcos 11, 24, creia que já recebeu e assim será. Ou seja, você só precisa orar uma vez, mas essa oração, notem que é algo constante. Paulo diz, eu não cesso de agradecer por vocês e também não cesso de lembrar-me de vós nas minhas orações. Então isso é algo que você pode orar todos os dias. Existem orações que podem ser feitas todos os dias, como o Pai Nosso. Você pode orá-lo todos os dias, amém? E esta é uma oração inspirada pelo Espírito. O Espírito que ministrou a Paulo para que orassem pelos cristãos de Éfeso, amém? A igreja de Efésios. Então, se foi o Espírito que inspirou esta oração, está na esfera da atemporalidade. Ou seja, não está confinado apenas àquela cultura ou àquela época, amém? Não. É uma oração inspirada pelo Espírito que você e eu podemos fazer por nós mesmos hoje. Amém? E qual é a oração que temos que fazer frequentemente? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele.
Eu só quero fazer uma pausa aqui para dizer isso. Algumas pessoas perguntam, este é o Espírito Santo? Sim, é o Espírito Santo. Mas, por favor, entenda que o Espírito Santo é um, porém a Bíblia fala que ele representa 7 manifestações de Deus. Por exemplo, em Apocalipse 1, onde diz que João viu os 7 Espíritos diante de seu trono. Os 7 Espíritos de Deus diante do seu trono, foi o que João viu. Então o Espírito Santo é um ser divino. Amém? Mas ele se manifesta de 7 formas diferentes. Amém? E na vida de alguns cristãos, ele não consegue se manifestar inteiramente, ou por estar impedido, ou por ser rejeitado, ou por ser resistido. Então, na vida de alguns cristãos, ele não consegue se manifestar como espírito de sabedoria e revelação. Mas eu quero parar aqui para te dizer que o próprio Jesus, Isaías 11, diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E essa parte nos diz que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Essa é uma profecia sobre o Messias, o nosso Senhor Jesus. Note os 7 Espíritos de Deus presentes aqui. O Espírito do Senhor, número 1. Espírito de sabedoria e entendimento. Número 2, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Olha a menorá, o Espírito do Senhor no centro. Você tem o espírito de sabedoria e entendimento. São 3. O espírito de conselho e fortaleza. Então chegamos a 5. Então o espírito de conhecimento e temor do Senhor. São 7. E a propósito, você consegue dividi-los em 3 frutos do Espírito. Ou seja, em grupos de 3. E é assim que quando eles se manifestam na vida de alguém, mais dons do Espírito se manifestarão, como o Espírito de sabedoria e entendimento, vão aflorar o dom de palavras de sabedoria e também os dons de palavra de conhecimento, fazendo assim o dom de profecia fluir como um rio. Amém? Como o Espírito de fortaleza, por exemplo, que causará os dons de operações de maravilhas. E também o dom de discernimento de espíritos e de cura se manifestarem. Amém? Então, retornando, vamos orar todos os dias, por nós mesmos, por nossos cônjuges, nossos filhos, amém? Por nossa igreja, para que Deus possa dar a cada um deles o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, que é o maior conhecimento que você pode ter, é conhecer ao Senhor. Pense nisso, você é muito abençoado, porque há muitas pessoas que têm mais dinheiro que você, amém? Pessoas que têm mais conexões importantes que você, amém? Cujas vidas parecem ser a vida que você sonha olhando de fora, mas para Deus. É como o filho pródigo, sabe? Quando pensou na casa de seu pai e nos servos de lá, enquanto ele estava no chiqueiro, ele pensou nos servos na casa do seu pai. E quando pensamos na casa do pai, que retrata a casa de Deus, amém? Onde Deus está, onde a presença de Deus está, o lugar mais baixo, a menor. Na cultura daquela época, o servo era o cargo bem baixo. Mesmo sendo a pior posição a ter alguma conexão com o pai, estando na casa do pai, ainda melhor do que um filho no chiqueiro. Ok? Pense nisso. Sempre que você tem uma conexão com Deus, você é muito rico, verdadeiramente abençoado. Abra os seus olhos e pare de invejar os outros. Amém? E considere-se a si mesmo abençoado. Aleluia! Então, o espírito de revelação e sabedoria, no conhecimento dele, primeiramente, esse espírito de sabedoria e revelação, de entendimento, faz você conhecê-lo, mas não conhecê-lo intelectualmente, não conhecê-lo através de ler livros sobre ele, mas conhecê-lo como uma revelação. Você o enxerga por dentro, você o vê, você vê a sua bondade. Às vezes eu vejo o Senhor, eu vejo como a palavra de Deus diz. Sabe, a palavra de Deus diz cedros do Líbano. Deus nos dá imagens na Bíblia. Eu vejo ele como a postura, o seu domínio, a sua força, como o cedro do Líbano. Calmo, firme, sereno, enquanto ele caminha pelo mar da Galileia. E todos os enfermos foram atrás dele. Ele não precisava usar uma coroa, com regalias reais, acompanhado de todos os seus servos, para mostrar que ele era um rei. Amém? Não tinha nada a ver com as suas vestimentas. Ele andava vestido como um carpinteiro. Amém? E você via um rei. Você via alguém majestoso. Eu vejo isso no Espírito. Eu vejo isso há muitos anos. Desde quando comecei a fazer essa oração, clamando pelo Espírito de sabedoria e revelação, eu vejo Jesus, a sua bondade em seus olhos, porém com uma força, uma autoridade quando ele fala, ainda assim uma compaixão. Quão adorável é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então faça sua oração, Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, tendo os olhos, agora vem como ele opera.
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Essa é a versão New King James, e entendimento é deanoia, que aparece em muitos lugares como imaginação, como em Lucas 1, que é usado como a imaginação de seus corações, a deanoia dos corações. De fato, na versão ESV diz, os olhos dos seus corações sendo abertos, os olhos dos seus corações. Se olharmos para King James, veremos os olhos do seu entendimento, que não podemos entender o jeito que entendemos entendimento. A nossa ideia de entendimento tem mais a ver com lógica, trabalho mental, é mais como algo baseado em dedução, em dados, na razão. Essa é a ideia que nós entendemos por entendimento. Mas a Bíblia refere-se aos olhos do nosso entendimento, que se refere à imaginação. Em alguns lugares onde a deanoia é usado, significa imaginação. Acabamos de ver agora em Lucas 1, que é usado como a imaginação de seus corações. Tendo os olhos da sua imaginação sendo iluminados. Para muitos de nós, a sua imaginação já morreu. Quando éramos crianças, a nossa imaginação era forte. Começamos a ouvir coisas como, para de sonhar acordado. Ou quando você está lá na sala de aula e a professora começa a bater com o apagador na lousa e aí você retorna à consciência. E aí você volta a prestar atenção na aula e ela fala, para de ficar viajando, para de ficar sonhando acordado. E muitas vezes eles estão sonhando com o que eles vão se tornar um soldado, um médico. As crianças adoram sonhar, amém? E ouça, isso faz parte do dom que Deus nos entregou. Amém? O Senhor colocou isso neles, mas em algum lugar do caminho nós paramos. Nós paramos de sonhar, de visualizar, e nós começamos a denegrir, as visões, dizendo que tudo isso é apenas uma mente fértil, e nós nos inclinamos para a nossa racionalidade, para a nossa lógica, e como resultado, as coisas acabam não acontecendo, e nós vamos ficando cada vez mais estressados, e a gente vai vivendo a vida como num moedor, Amém? É como se nós estivéssemos numa esteira. Parece que nunca alcançamos o que queremos, porque a linguagem de Deus é de sonhos e visões. Porque antes de fazer qualquer coisa, Deus te dá uma visão, ou entrega uma visão aos seus profetas. Amém? Se Pedro se levantou e disse que o profeta Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, que os filhos profetizarão, que seus jovens terão visões e que seus velhos sonharão. Você parou para pensar o quão bom isso é? Algo que Joel tinha profetizado e que Pedro estava tão feliz em declarar. Ei, amigos, nós estamos vendo isso acontecer agora, amém? Não em sua plenitude, mas eles tiveram uma realização parcial do que Joel profetizou. Nós vamos ver o cumprimento dela nesses últimos dias, porque a plenitude da profecia se cumprirá nos últimos dias. Você acha que ele diria que agora que recebemos as línguas do Espírito e que os jovens terão visões, os velhos sonharão, os judeus ficaram, legal, é até bom ter visões. Não, eu acho que eles ficaram empolgados. Uau, esse é o cumprimento da promessa? Tá acontecendo agora? Sério? Acabou o tempo de visões raras? É verdade que a palavra do Senhor agora será constante? É verdade que nesses dias veremos as visões de Deus cada vez mais? Não, e não é só isso. Acontecerá regularmente. Seus jovens terão visões, seus velhos sonharão. Isso é algo grande, algo para se comemorar. Vocês se lembram dos profetas? Na verdade, aquilo que estava restrito somente aos profetas. E é por isso que a Bíblia diz que quando Saul perdeu o seu burro, ele disse, vamos encontrar o vidente, que no caso era Samuel. Eles chamavam o profeta de o vidente. E por que vidente? Vidente significa alguém que tem visões, alguém que vê. E quando você vê aquilo que Deus quer que você veja, você verá o cumprimento que Deus quer trazer sobre a sua vida. Amém? Amém, aleluia! Então, a forma que elas se manifestam é tendo os olhos do seu coração iluminados, a palavra fotizo no grego. Iluminados, fotizo, da onde vem a palavra foto, raios de luz brilhando no seu entendimento. Amém? E aí você vê, e aí você sabe o que fazer. Amém? Mas essa oração em particular nos diz para orarmos em 3 áreas. E essas são 3 áreas que eu sei que Deus quer ver acontecer na sua vida durante este ano, amém? Então, número 1, para que você saiba qual é a esperança de seu chamado. Muitos de vocês não sabem para que nasceram. Para o que vocês nasceram? Por que eu estou neste mundo? É só para ser um médico? É só para ser um professor? Amém? Para o que eu fui chamado? Amém? Deus tem uma vocação celestial para você. Todos têm uma vocação no Senhor.
E quando você ora pela esperança do seu chamado, você verá como fluir com Deus em tudo que você faz. Sim, você pode se tornar um médico, mas será um médico com um chamado, com um propósito. E você verá o que Deus quer fazer. Eu não posso te fazer ver, amigo. Assim como cada um que me assiste. Cada pessoa é diferente, assim como cada um tem uma digital. Deus quer que você faça essa oração sobre você mesmo, para que você veja o que os outros não conseguem ver. Você verá o que Deus quer que você veja, porque Deus já o vê. Você vai orar, e a primeira área é que a esperança do seu chamado para você se cumpra. Vamos orar por isso, neste ano, amém? Número 2, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Aleluia, imagina que herança poderosa o Senhor tem, e está toda nos santos, não está fora dos santos, e os santos somos eu e você, e isso também se manifestará, amém, essa herança gloriosa. E a terceira parte, foi algo que aconteceu quando o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que Deus usou a maior força, a maior energia divina e poder. E todas as diferentes palavras para poder e força são usadas, kratos, energia, dunamis, quando Deus ressuscitou Cristo. Então a terceira é para que vocês conheçam a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, aqueles que creem, conforme a operação da força de seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Todas essas coisas acontecerão conosco, glória a Deus. Ore por isso, em qualquer área que você estiver, qualquer posição que você ocupe, seja lá onde você trabalhar. Ore pelo espírito de sabedoria e revelação e, de repente, você será mais bem-sucedido nessa área, porque você terá estratégia. Ir para escolas e cursos, tudo isso é muito bom, amém? Mas só podem te dar os princípios, as habilidades, porém como aplicá-los é uma questão de sabedoria. E a sabedoria vem do Senhor. Você lembra quando Deus falou com Moisés, dizendo, observe para fazer o tabernáculo de acordo com o modelo que eu te mostrei. Ou seja, existe um modelo que Deus mostrou para ele. Mas pense bem, como Moisés, que é o líder de toda aquela nação, todo o povo, como ele poderia ter tempo? E Deus diz, Moisés, eu tenho chamado a Bezalel. Em Êxodo 31, o Senhor disse a Moisés, veja, eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E sabe, todos esses nomes têm significados. Bezalel significa a sombra da proteção de Deus. O filho de Uri, luz, minha luz, a minha luz. O filho de Ur, pureza, brancura, brilho. Tribo do louvor, Judá é louvor, e eu o enchi. Então Deus está dizendo, eu escolhi este homem Bezalel e eu enchi do Espírito de Deus. E de sabedoria, para que a manifestação do Espírito em sua vida seja através do Espírito de sabedoria. E no entendimento, Espírito de entendimento. E de ciência e perícia para todos os trabalhos artísticos de todo o tipo. Seja com ouro, com prata ou com bronze. Com aptidão para lapidar joias. Talvez por essa razão seja tão comum encontrar judeus trabalhando com lapidação de joias e diamantes. Muitos deles são judeus. Talvez eles sejam da tribo de Bezalel. Quem sabe? Amém? Quando Deus enche alguém, o efeito é como uma bola de neve. Não somente sobre os filhos de uma primeira geração, mas sobre todos os seus descendentes. Como está em Hebreus 7, na história de Melquisedeque e Abraão. Então nós vemos aqui que de repente, quando ele foi cheio do Espírito de Deus, ele passou a saber como desenhar os projetos. Observe que ele não teve nenhuma experiência. Nenhum precedente. Como construir a Arca da Aliança, como fazer a mesa dos pães, como fazer a menorá, e não havia nenhum precedente antes dele. Amém? Ele nunca tinha visto. Portanto, tinha que ser algo direto do próprio Deus. De repente, ao passo que ele é cheio do Espírito Santo, operando no espírito de sabedoria e revelação, ligou o botão interior, uma luz se acendeu. Ele vê as coisas e diz, eu sei como fazer. Eu visualizo, eu sei como fazer. Isso vai acontecer com você, independente do papel que você ocupe, do trabalho que você está, até mesmo como pais, amém? Se é difícil com seu filho, peça pelo espírito de sabedoria e revelação. De repente você simplesmente saberá o que fazer. Você saberá o que fazer com seu filho. Amém? E ouça, se as manifestações não vierem, não seja impaciente. A Bíblia diz que elas virão. Porém, elas se manifestarão no momento kairós, amém? Ok, mas como isso funciona? É como uma luz acesa do lado de dentro. Algo se iluminou no seu interior e você vê, amém? E de repente, a chave se encaixa na fechadura. E aí, a porta se abre e você vê. Aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado. E eu gostaria que você fizesse isso, amém?
Amém? Eu gostaria muito que você encontrasse tempo, se possível. Talvez não nessa semana, talvez nem na próxima, mas encontre tempo ainda este ano para pegar um caderno. Quando você leva um caderno ao Senhor, o que você está dizendo ao Senhor é que você está numa posição de fé. Amém? Isso significa que você espera algo do Senhor. Na verdade, eu faço isso faz tempo. Todos os sermões que eu tenho, vêm de lá. Sempre tem um caderno com uma caneta. Você pode até usar seu smartphone, as suas notas se quiser, mas eu gosto de cadernos. Se você for na minha biblioteca, você vai encontrar muitos cadernos. Cadernos de diferentes tamanhos, todas as minhas revelações estão lá. Tudo que eu recebi do Senhor está lá, por conta desse versículo da Bíblia, que eu vou te falar agora, que está em Abacuque. O que acontece é o seguinte, Abacuque está reclamando com Deus, e ele diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Então, em primeiro lugar, posicionamento. Você tem que se posicionar, você tem que encontrar tempo para deixar Deus falar com você. Não espere Deus falar com você enquanto você assiste a Netflix o tempo todo. Se quer que Deus fale com você sobre o seu casamento, sobre a sua carreira, sobre os seus estudos, sobre os seus filhos, sua própria vida no sentido da sua caminhada com Deus e áreas que você precisa de tempo, você precisa reservar um horário. É claro que temos muitas coisas para fazer da nossa vida lá fora, ok? Mas encontre tempo, assim como o Abacuque disse. E ele, na verdade, se posicionou, dizendo... Sobre a guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Pegue um caderno que você possa escrever. Traga diante de Deus. Diga ao Senhor, estou observando o que o Senhor tem para mim. Porque foi exatamente o que Abacuque disse. Me apresentarei e vigiarei para ver, para observar o que falarás a mim. De fato, é muito interessante o que ele disse. Ele falou, eu vou vigiar para ver. Ou seja, eu vou observar para ver o que ele falará a mim. Ele poderia ter dito, eu vigiarei para saber, ou eu vigiarei para entender o que ele vai dizer a mim, ou para receber suas palavras. Mas ao invés disso, ele disse, eu vigiarei para ver. Eu vigiarei para ver o que ele falará a mim. E é por isso que em muitos lugares onde a palavra razão aparece, você encontrará no início do livro de Isaías, a visão veio a Isaías. A razão que ele razê, a visão que ele viu. Amém. E isso aconteceu várias vezes. Em diversas ocasiões na Bíblia, os profetas recebiam a visão razão, ou seja, eles recebiam a visão razão, e aí então eles razê, eles viam. Razê é o verbo. E então, eles então profetizavam. Amém. Glória a Deus. Então se prepare para ver o que ele vai falar. Então, como vem a palavra de Deus? Se você está observando para ver, significa que ela vem numa visão, no seu interior. Sabe, todos os anos quando apresento o tema do ano, e eu também trago a ideia do vídeo, como esse que vocês acabaram de ver. Por exemplo, no ano passado, o ano do tempo e espaço, eu sempre oro primeiro e aí eu visualizo no meu interior. Amém? E eu vi primeiro aqueles 3 níveis. E aquelas escadas sinuosas, e eu vejo como no ano do tempo e espaço, até como juntar as palavras. Por exemplo, sabedoria Hased, onde temos Hased Wisdom, formando uma cruz com um S no meio. Quando eu recebi a visão Razon, que tem o mesmo número de letras de sabedoria Hased, visão Razon, daria para fazer uma cruz, mas ali no meio teria um problema entre o S e o Z, haveria um confronto entre eles. Eu achei que não combinaria o S com o Z e o S. Aí então eu orei sobre como juntar essas letras, e eu senti que Deus queria que eu juntasse essas letras. Então até nos designs Deus pode te ajudar. Então eu orei, e Deus começou a me mostrar alguns desenhos. Posso até te mostrar meu caderno cheio de desenhos. Eu coloquei um Z de razão, e aí eu olhei para o S de visão, e aí na junção dos dois surgiu uma ampulheta. E não para por aí. E aí na minha visão a ampulheta girava, sendo parte daquela ideia criativa, e girava até ficar parada. Então eu já tinha visto tudo, o que eu precisava fazer era contar para o meu time o que eu tinha visto. E aí eu apresentei para o meu time de criação, mas eu precisava orar por eles, porque eles precisavam ver o que eu vi. E aí é claro que eles elaboraram vários rascunhos. Mas amigo, entenda, eu sou um pastor, eu não sou uma pessoa criativa, não sou designer, nunca fiz nenhum curso de artes ou qualquer coisa desse tipo. Mas quando pedimos para Deus, seja em qual área for, você pode pedir para Deus. Sabe, se for algo para o benefício do seu reino, Ele quer abençoar a muitos, então Ele vai te dar. Então até mesmo o design veio do Senhor. Mas amigo, aqui está a chave. É necessário pedir, é necessário orar. Percebeu? Que todas as pessoas que já receberam visões do Senhor, na semana passada nós falamos sobre Pedro naquele telhado e também sobre Cornélio em sua casa. Ambos estavam orando. Tudo aconteceu quando eles estavam
orando. Eles tiveram uma visão. Enquanto Pedro orava, teve uma visão. Enquanto Cornélio orava, ele teve uma visão. Lembra de Saulo antes de ser Paulo? Sabe, Deus tinha um plano e Deus o parou de uma missão naquele dia, que era de capturar cristãos e até mesmo matar alguns deles. Deus o parou na estrada para Damasco, e aí ele ficou cego por 3 dias. E aí então Deus chamou um homem chamado, na verdade, um homem bom e justo, um cristão por nome de Ananias. E Deus disse a ele: Ananias, há um homem chamado Paulo e ele está orando. Aqui está o que Deus falou. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e seu nome significa graça de Deus, Hanania em hebraico. Disse-lhe o Senhor em visão. Então até com Ananias Deus falou em forma de visões. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse a ele: Levante-se e vá até a rua chamada direita e pergunte na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias, que entrava na casa. Então ele estava orando. Enquanto ele orava, enquanto Saulo orava, que posteriormente se tornou Paulo, enquanto ele orava, ele recebeu uma visão da parte do Senhor. Observem que ele está orando e numa visão ele viu um homem que entrava e um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Saulo estava orando e enquanto ele orava, amém, ele começa a ver. Observe que fisicamente ele estava cego naqueles 3 dias. Mas espiritualmente, é disso que eu estou falando, da visão Razon. Que Deus abre os olhos do seu entendimento para você ver, amém? O que Ele quer que você veja, a visão Razon. E ele viu um homem chamado Graça de Deus, que seria o grande chamado de seu ministério. Amém? E quando seus olhos se abriram, mesmo fisicamente, a primeira pessoa que ele viu foi a graça de Deus, que foi para ele o tema da sua vida. O chamado ao qual se tornou a vocação celestial para a vida dele, que foi de proclamar a graça de Deus. Aleluia. Amém. Observem Abacuque. É isso que ele diz. Então Abacuque continua a dizer: Vigiarei para ver o que ele falará a mim, e que resposta eu terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse-me: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Escreve a visão, e a visão aqui é a palavra Razon, e torne-a legível sobre tábuas, para que eu possa ler quem passa correndo. Lembra que eu falei agora? Quando buscar ao Senhor, tem um caderno. Amém? Se Deus te der uma imagem, você pode desenhá-la, ou um versículo, ou até mesmo uma frase, algo que você pode anotar. Amém? Então o caderno se torna um diário espiritual da sua jornada. Amém? Eu parei para olhar um dia desses e eu tenho pilhas de cadernos que eu anotei diante do Senhor, que eu anotei de vários e vários anos, e às vezes é tão edificante para mim, sabe? Isso sempre renova a minha fé, parar ali e ver aquilo que Deus tem me entregue durante todo o tempo. Então escreva aquilo que o Senhor te mostra. Pense, se os escritores da Bíblia não tivessem registrado aquilo que Deus tinha mostrado a eles, não teríamos a Bíblia hoje. Tudo foi inspiração divina, eles eram apenas secretários, amém? É claro que não foram eles que criaram as palavras, é de Deus. Mas todos escreviam o que Deus dizia, escrevendo exatamente o que o Senhor falava. Aprenda a escrever. Atualmente temos os jovens de hoje que precisam escrever coisas. Sabe, temos uma geração anterior que tinha o hábito de escrever todas as coisas, mas hoje em dia perdemos este hábito. Amém? Eles somente escrevem na escola, na universidade, sabe? Mas se você escreve as coisas, é uma forma de não confiar em si mesmo. Você pode até dizer: mas eu me lembro disso, daquilo. Mas amigo, isso é confiar na carne. Muitas vezes esquecemos a essência, a visão, aquela revelação que Deus lhe deu. Palavras que te fortaleceriam em tempos de depressão, em tempos de dificuldades, se sentindo para baixo. E a palavra que supostamente te encorajaria, você esqueceu, porque você não anotou. Às vezes começo a folhear a minha Bíblia para ver o que eu escrevi nas margens e eu me reanimo. Aquilo me reaviva, eu olho as minhas anotações, eu começo a ver as coisas que estão ali e eu percebo que tem coisas que estão ali que eu não me lembro, que já me esqueci. Lembre-se, o diabo vem para roubar a palavra, Jesus disse. E a palavra, no sentido que estamos falando aqui, significa visão. Amém. A palavra muitas vezes vem em forma de visão e Satanás vem para roubar a palavra de Deus. Então, escreve a visão, para que eu possa ler quem passa correndo. O que significa? Você não está apenas andando no Espírito, você está correndo. Aleluia. Amém. Veja, torne legível, diz claramente aqui. Torne legível sobre as tábuas. Interessante que a palavra aqui é tablets em inglês, que é algo que usamos muito nos dias de hoje. Para que eu possa ler quem passa correndo.
Amém. Estará legível a todos, estará claro para quem ler. Amém? Especialmente você. Amém? Você lerá novamente, então você correrá. Você irá correr, acelerar, ou seja, é uma ideia de sucesso. Amém? Você fará aquilo acontecer. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus, sabe? Enquanto eu me preparava, eu já tinha escrito todos esses versículos até o de Abacuque. E isso foi ontem à noite. Eu já havia escrito o sermão, já fazia alguns dias. E ontem à noite eu estava relendo minhas anotações e meditando, quando a minha esposa veio a mim, ao lugar onde eu estava. E ela tinha colocado Justin lá na cama para dormir, enquanto eu estava me preparando. E aí, quando ela veio, ela falou assim: querido, você já leu Abacuque? Eu disse: querida? Eu falei: Abacuque é o que eu vou compartilhar no culto de amanhã. Aí ela abriu a Bíblia. E aí eu falei: eu já sei, Abacuque 2, verso 1. E ela respondeu que sim. E foi o que o Senhor falou para ela naquela noite, enquanto ela buscava ao Senhor. E então ela veio, ela sentiu a necessidade de compartilhar comigo. E eu falei: essa palavra visão aqui é razão. É exatamente a mensagem que eu estou compartilhando. E ela disse que estava tão empolgada porque a resposta que Deus deu a Abacuque, porque Abacuque estava reclamando no capítulo 1. Aqui é o capítulo 2, quando Deus diz: escreve a visão. Então a resposta à reclamação dele, vamos ver do que ele reclamava. E é algo que o Andy estava falando, que o que ele reclamava parecia muito com o mundo que vivemos hoje. Ela dizia sobre isso que ele estava reclamando: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Como o mundo hoje, por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Por vezes nós olhamos o mundo e pensamos: Deus não está vendo isso? Por que nós estamos presenciando essa situação? Era isso que a Wendy estava falando comigo. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa, a lei é frouxa. E a impressão é que no mundo de hoje a lei é frouxa. Eu não estou falando sobre Singapura. Singapura é, na verdade, um país único. Somos abençoados. Amém? Somos verdadeiramente abençoados. E agradecemos a Deus por um governo que tem bom senso e sabedoria. Amém? Aliás, bom senso nos dias de hoje não é tão comum assim. No mundo hoje, quando vemos as notícias, parece que a lei é fraca e a justiça parece nunca acontecer. Porque o ímpio cerca o justo, de forma que a justiça se torna pervertida. E isso foi o que ele viu no capítulo 1. É por isso que ele estava reclamando. É como se a lei não tivesse força, os justos estão sendo oprimidos. Cadê você, Deus? Por que nós estamos nessa situação? E era isso que a Wendy falava comigo. De repente a resposta de Deus vem numa visão. Então qualquer coisa, mesmo no mundo, é por conta da falta de visão. E Deus tinha falado comigo na minha corrida que não é pela falta de oportunidades, não é pela falta de finanças, não é pela falta de recursos humanos, mão de obra, mas pela falta de visão. Então, acima de qualquer coisa, ore para que Deus te dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Tendo os olhos do nosso coração sendo iluminados, para que saibamos qual é a esperança do nosso chamado. Amém, igreja? Louvai o nome de Jesus. Aleluia! E você verá que durante as próximas semanas, sobre como na sua visão, na sua razão, na sua visão, está a sua provisão. Pense na escrita da palavra provisão. Tem a palavra pro, ou seja, suporte para toda visão. A provisão está na visão. Amém? Quando Deus disse a Abraão: toda a terra que você vê, toda terra que você o quê? Vê, eu te darei. Se ele não vê, não é dele. Toda terra que você vê. Na verdade, Deus disse assim: olhe para o norte, sul, leste e oeste, aos 4 cantos da terra de Israel. E lhe disse Deus: toda terra que você vê, eu darei a você. Entregarei a você. Então, na visão está a sua provisão. Compartilharei mais nas próximas semanas. E você verá que todo o suprimento que você precisa já está aqui. Aí você diz: tudo que eu tenho é só uma visão. Amigo, a visão transcende o tempo e o espaço. Quando Deus lhe dá uma visão, é como se você já tivesse. Deus te dá uma visão, é como se você já estivesse lá. Mesmo que ainda no tempo cronos, no tempo cronológico, você ainda não chegou lá, mas quando Deus te entrega uma visão, lembre-se do que ele me disse: a visão de Deus transcende o tempo e o espaço. Amém? Então Deus não olha para o tempo quando ele te dá uma visão. E quando você vive no reino da visão, meu amigo, você vive no reino atemporal. Amém? Você se alegra hoje com o que você vê Deus te mostrar, do que vai acontecer um pouco mais tarde, talvez bem mais na frente no seu caminho, mas você se alegra agora,
porque você já vê acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar apenas um pedacinho para você. Quando Deus diz a Abraão, por toda a terra que você vê, amém, nas entrelinhas, ele diz assim nas entrelinhas, por toda a Aleftav. Você vê o Aleftav ali? Antes de toda a terra, que representa Jesus. Você precisa sempre ver Jesus primeiro, amém? Porque em Jesus, como Deus não nos dará com Cristo todas as coisas, todo o suprimento, amém? Nos dará tudo por Aleftav, toda a terra. E você pode achar que Aleftav aparece em muitos versículos. Não, não, não. Em alguns dos versos mais longos da Bíblia não aparece o Aleftav. Esquisito, amém? Mas aqui você encontra o Aleftav. Deus está dizendo, antes de herdar fisicamente, você precisa enxergar o meu filho Jesus. Porque nele você encontra todas as coisas que você pode querer. Você ver o meu filho? A Bíblia diz que Moisés permaneceu firme como quem vê o invisível. A palavra permaneceu aí é uma palavra bem pouco usada no Novo Testamento. Ele permaneceu e depois explica como Moisés partiu. Moisés viveu até os 120 anos e quando ele morreu, a sua visão não estava turva, nem a sua força natural abatida. A Bíblia diz que aos 120 anos a sua visão não estava fraca e a sua força não estava abatida. Então, essa palavra permaneceu também serve para o sentido físico, ou seja, ele permaneceu igual. Amém? Ele viveu de forma atemporal, livre do tempo. Um lugar onde o tempo não existe e se manifestou em seu corpo. Amém? E qual o segredo? Ele permaneceu vendo aquele que é invisível. Que você também possa viver nesse tempo atemporal. Amém? Enxergando a Jesus que é invisível. Ver a Jesus é ver a vida. Ver Jesus é quando todos eles foram mordidos por serpentes no deserto. Amém? E Moisés foi ordenado por Deus a fazer uma serpente de ouro e colocá-la numa cruz. Literalmente era uma cruz, amém? Ele foi levantado e Jesus disse, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser erguido. Amém. Olhe para Jesus, não para a sua doença, não para o seu problema, amém? Olhe para Jesus, veja a sua enfermidade nele, amém? Ele te ama, assim como um pai que ama um filho que está muito doente. E se o pai pudesse pegar aquela doença sobre si mesmo, ele faria. Mas você não precisa fazer isso porque Jesus nos amou tanto, de tal forma, que tomou as nossas enfermidades sobre si. Então, se você conseguir enxergar sua enfermidade nele, essa doença no seu corpo começa a morrer. No momento, não é depois, mas no momento em que você ver o câncer no corpo dele, este câncer começa a morrer. Escute, ele morre como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Ela ainda parecia verde por fora, ainda estava forte, com suas folhas verdinhas, mas já estava morta por dentro. E no dia seguinte, quando eles passaram pela figueira, Pedro lembrou e disse, Mestre, a figueira que você amaldiçoou está seca. E ela estava seca desde sua raiz, a Bíblia diz. Então, no momento que ela foi amaldiçoada, as raízes morreram. Então, as raízes do seu câncer, a raiz da sua doença, começam a morrer no momento em que você vê essa enfermidade no corpo de Jesus. Amém? Eu quero fazer isso agora em nome de Jesus. Se estiver sofrendo fisicamente de qualquer forma, em nome de Jesus, Deus está lhe dando uma visão razão da cruz. E você vai ver agora, o Espírito Santo está tomando você e te entregando visões e sonhos, amém? Você verá e você vai dizer, Senhor Jesus, eu te agradeço, eu vejo essa doença no seu corpo, eu estou vendo a minha pressão alta em seu corpo na cruz. Eu vejo, Senhor, esse problema de hipertiroidismo no seu corpo naquela cruz, Senhor. Eu vejo, Senhor, essa enfermidade, Senhor, de ser disléxico no seu corpo na cruz, Senhor. Sim, Senhor, eu vejo essa enfermidade de Alzheimer em Ti, Senhor, lá na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus. Eu vejo essa enfermidade, Senhor, de colite, eu vejo, Senhor, no seu corpo, eu vejo, Senhor, todos esses caroços que os médicos me mostram no raio-x, mas eu não os vejo mais em meu corpo, eu vejo no seu corpo, na cruz. Obrigado, Senhor Jesus. Deus está curando pessoas agora de caroços no seu útero, no seu estômago. Eu vejo todo tipo de caroço nessas áreas desaparecendo agora em nome de Jesus. Amém? Essa é a linguagem do Espírito, Ele está me mostrando e eu proclamo para você em nome do Senhor Jesus e você está curado dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Recentemente alguém foi ao médico e fez os exames nos pulmões e parece que eu vejo um raio-x agora e tem 2 pontos e um terceiro ponto bem pequenininho. Tem 2 pontos pretos no seu pulmão e um terceiro ponto bem pequenininho, algo bem fraquinho e na verdade os médicos estão preocupados com isso. Na verdade você vai fazer uma nova revisão, um novo exame e agora
agora mesmo o Senhor está te tocando, removendo todos esses pontos pretos na sua vida, em nome de Jesus, curando seus pulmões, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você está sentindo aquela sensação de frescor, como se fosse uma menta, passando por todo o seu ser agora. Receba a sua cura, em nome de Jesus. Eu te vejo curado, meu amigo, em nome de Jesus. Aleluia! Eu vejo alguém com problema no ouvido, também uma surdez parcial. Abra agora em nome do Senhor Jesus. Abra agora em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Por favor, escreva para nós e diga o momento em que a manifestação da cura aconteceu ou quando o médico lhe der um atestado de saúde. Amém? Conte-nos, amém? Deixe-nos celebrar com você. Nesse momento eu também vejo alguém, sabe, mesmo coisas pequenas como esta, eu sempre via coisas assim, e eu costumava dizer ao Senhor, Senhor, isso é muito pequeno para poder falar. Mas Ele me corrigiu e Ele disse, eu quero que as pessoas saibam que até os cabelos da sua cabeça são contados. Então eu vejo um dedinho do pé, e esse dedinho está todo preto, ele está morto. Amém? E recentemente eu vejo você andando preocupado pensando no que isso vai dar. Isso pode parecer pequeno no meio de tantas coisas, mas para Deus, mesmo pequenas coisas como essa, Ele diz que este dedo está curado em nome de Jesus. Você tem agora um lindo dedinho restaurado em nome de Jesus. E quando eu mencionei agora sobre os cabelos estarem contados, muitos de vocês se alegraram. Nós tivemos um testemunho aqui que, quando eu li, na verdade, no domingo passado, na live, eu li sobre alguém que mandou um e-mail testemunhando como seu cabelo havia se recuperado, o que foi algo que eu havia ministrado algumas semanas atrás. E ele compartilhou conosco, dizendo agora que a manifestação está lá, e a pessoa mandou este e-mail para nós celebrarmos. E eu estou orando por todos aqueles que querem restaurar os seus cabelos, que você quer seu cabelo tenha vida. Deus é um Deus de ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Ele pode ressuscitar até mesmo os folículos mortos. Se você consegue ver, amém? Agora mesmo, receba essa glória, essa coroa de glória, em nome de Jesus. Eu ordeno que todos os folículos sejam ressuscitados em nome do Senhor Jesus Cristo. Cabelo seja frutífero e se multiplique, seja abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Receba em nome do Senhor Jesus. Glorifique a Ele. Igreja, vamos lá. Adorem ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor por um momento. Aleluia. Agora, acabei de me lembrar do que o pastor Mark me disse outro dia. Me lembro dele dizendo, risadas são um bom remédio, amém? Sorrir é o melhor remédio, amém? A risada é um bom motivo, mas se você rir sem motivo, é você que precisa de um remédio. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor Jesus. E se você nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero apenas fazer uma oração por você agora. E faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial. Repita, Pai Celestial. Eu te agradeço pela palavra que acabei de ouvir. Eu te agradeço porque o Senhor me ama e que enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos meus pecados naquela cruz. Eu te agradeço porque Ele morreu no meu lugar, sofreu o meu julgamento e me libertou. Eu te agradeço por ter o ressuscitado dentre os mortos. E eu sou agora a justiça de Deus em Cristo. Todos os meus pecados estão perdoados, passado, presente e futuro. Agradeço por ser uma nova criatura. E Pai, eu lhe agradeço por me preencher com o seu Espírito, porque Jesus foi glorificado. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Diga Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Agora você é um filho de Deus e está salvo e agora faz parte da família de Deus. E aprenda a linguagem das visões e sonhos do Espírito Santo. E eu oro que Deus lhe dê o espírito de sabedoria e revelação também, no conhecimento dele, em nome de Jesus. Agora, igreja, todos perante o Senhor, você e a sua família, jovem e idoso, seus pequenos, todos juntos, creiamos em Deus durante esse ano e mesmo nessa semana que vem, Deus fará deste ano e desta próxima semana ser um tempo cheio da sua glória, no qual estamos protegidos. Não significa que o mundo ficará melhor, na verdade vai ficar cada vez pior, a Bíblia afirma isso, e a escuridão cobrirá a terra. Eu não vou falar sobre isso agora, eu estou falando com o povo de Deus. O Senhor vai te proteger, assim como o sonho que tive esta manhã. Deus vai te proteger, mesmo que essa tempestade venha, o tsunami nos atinja, o Senhor te guardará. O Senhor te protegerá e vai prover para você. E nessa próxima semana, o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que Ele te guarde de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor te proteja do vírus da Covid-19. Amém? E se Ele mutar, Deus vai te guardar de todas as mutações também. O Senhor
sorri sobre você, é favorável a você e aos seus entes queridos, e conceda a você e aos seus familiares o seu maravilhoso favor e a sua maravilhosa paz Shalom, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho mais o que compartilhar, amém, na semana que vem. Te vejo lá. Deus te abençoe.